Hoje nós podemos comemorar aqui com o pastor no almoço. Quem não pôde estar de manhã, pode estar aqui conosco participando, que vai ter repeteco, vai ter janta, tá bom? Foi muito bom. Vamos estar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nessa noite maravilhosa para adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que o Senhor nos concede. Obrigado por esse dia tão especial, tão maravilhoso que o Senhor nos dá, para podermos estar na Tua casa, adorando e glorificando o Teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela vida dos irmãos que estão aqui, acompanhe, Senhor, os que estão a caminho, esteja com eles, aqueles que não podem estar também, Pai. Te agradecemos, o nome santo de Jesus, amém. Agradecemos também os irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Vamos estar adorando ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós louvarmos com mais intensidade. Em pé, a gente louva mais forte. E o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E tudo aquilo que fizermos para Ele tem que ser com intensidade, né? Com expressão de alegria. Amém. Nós possamos colocar para fora todo o nosso fôlego nesse louvor ao nosso Deus, porque Ele merece todo o louvor e toda a nossa glória, toda a glória a Ele, melhor dizendo. Vamos estar louvando ao nosso Deus e pedindo para que Ele guarde o nosso coração. Com o Senhor que as nossas vidas precisam estar. Nele guardadas, a nossa vida vai estar garantida para a eternidade e também poupada de todas essas coisas que estão à nossa volta, que tenta nos influenciar, tenta nos destruir. Nós possamos estar sempre colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Tudo é teu.
fazendo nosso momento de intercessão, convidar aqueles irmãos que quiserem vir à frente para um agradecimento, para um pedido, né? Para estarem aqui conosco, aqui do nosso lado, e apresentando ao Senhor os seus corações. Se os irmãos quiserem vir enquanto nós estivermos fazendo a leitura da coluna de oração, pode ficar aqui do nosso lado. Que bom ver a nossa irmã Juraci, que essa semana ficou com a pressão alta, né? Ai, graças a Deus. Que bom. Nós vamos estar fazendo a leitura. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão da Terezinha, que ainda se encontra em recuperação, Manuela e Antoni, João, Darlan, Tatiana, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E também pedir pela sobrinha ou neta, né, dos irmãos, né, que foi internada hoje. Eu não sei, foi sobrinha dos irmãos? Então, os irmãos saíram daqui do almoço e foram apressadamente para o hospital. Como é que ela está? Depois a irmã me passa o nomezinho dela. Já pode falar para a gente poder citar, né? Qual o nome? Natália. Bom, então nós vamos estar orando pela Natália, mas se eu esquecer de colocar o nome aqui, depois eu vou estar perguntando à irmã para a gente estar orando por ela, ok? Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui na Tua casa com esse privilégio santo de podermos entrar na Tua presença através da adoração e agora, Pai, através da oração, pedindo ao Senhor que Tu tenhas misericórdia e que Tu entres com providência em cada pedido, em cada nome, Senhor, que foi colocado diante do Senhor nessa coluna de oração. Te pedimos também pela Natália, sobrinha dos nossos irmãos que estão aqui. Pai, toma em Tuas mãos, cuida, Senhor, dessa pessoa, para que tudo aquilo que seja feito, Pai, possa ser através da instrumentalidade daquelas pessoas que farão cuidado, Pai, essa instrumentalidade sendo usada pelo Senhor. Pai, abençoe, Senhor, o nosso culto. Muito obrigado, Pai, pela alegria que tivemos pela manhã, onde tivemos um bom grupo almoçando aqui na igreja. É um grupo feliz, um grupo alegre, em comunhão. Pai, muito obrigado, Pai, por nos proporcionar momentos tão alegres, Senhor, na Tua presença. Te pedimos pelos irmãos que estão aqui nessa noite. Toma cada um deles em Tuas mãos, sonda cada coração. E esses irmãos que vieram com seus corações aqui à frente, Pai, nós não sabemos a necessidade deles, mas Tu sabes. Que Tu possas estar também entrando com providência e cuidado com cada pedido, com cada agradecimento que os Teus servos trouxeram nos corações. Esteja alcançando também aquela pessoa que vai nos assistir ou que já está nos assistindo pela internet. Toma-o em Tuas mãos. Aquele irmão que não pode estar na igreja, mas que está acompanhando o culto, Senhor, que ele possa sentir a presença do Teu Espírito Santo em seu coração e que ele possa também sentir a comunhão da Tua igreja ali no seu lar ou no seu trabalho. Senhor, que esse culto possa alcançar um coração que necessita da Tua palavra e que essa pessoa possa Te aceitar como único e suficiente Salvador. Que o culto possa ser uma bênção transmitida para muitas pessoas e elas recebam a semente da Tua palavra em cada coração. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos e com mais um cântico, melhor dizendo. E os irmãos que tiverem seus dízimos, suas ofertas, podem estar nesse momento entregando aqui no gasofilácio.
luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, antes de passar a reflexão da mensagem, do texto que nós escolhemos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer à igreja. Desde domingo passado, no dia do pastor, a gente saiu com um grupo de irmãos que resolveu, né, almoçar com a gente. E foi uma coisa assim, muito assim, improvisada. Alguns irmãos chegaram e falaram: pastor, nós vamos juntos, vamos almoçar. Você vai almoçar onde? E saiu um grupo. E já naquele domingo já foi um dia muito agradável para mim estar ali com os irmãos. E hoje nós tivemos um almoço, chamado almoço com o pastor. E nós tivemos que botar mais mesas e mais cadeiras lá atrás, porque tua família estava aqui hoje comendo essa boquinha, né, nervosinha da família. E ele já chegou nervoso: tem junta, né? Está mais preocupado com a comida do que com as coisas espirituais. Tive que falar. Aí, eu estou falando com o Rosaniel, pode implicar à vontade. Então, nós tivemos aqui um momento muito legal. Me deram um presente muito bacana, a igreja. Depois, se os irmãos quiserem ver: pastor, o que o senhor ganhou? Depois me procure em particular, mas não fico olhando muito não, que eu já estou com ciúme do que eu ganhei, tá? Olha, eu fiquei muito feliz, e eu quero pedir a Deus que Deus, Ele retribua aos irmãos tudo aquilo que os irmãos fizeram hoje. Olha, nós tivemos aí irmãos trabalhando na cantina com toda a felicidade. E nós tivemos um irmão que deu todo o peixe do almoço de hoje. E que peixe, irmãos! Olha, maravilhoso. Chegou, que parecia furioso, né? Cadê o meu? Comida, né? Igual aquela formiguinha violenta. A gula, com a pecada gula. Mas, olha, foi muito bom mesmo, um momento de comunhão. E eu quero agradecer de coração aos irmãos, à igreja, por tudo aquilo que nós vivemos como igreja juntos hoje, pela manhã, no culto da manhã. E eu fiquei feliz que ainda passei o dia com a Beth, com o Oswaldinho lá em casa também. Vieram de manhã, voltaram à noite. Agora o Cris e a Leila vieram de um lugar distante para estarem aqui com a gente, também. E hoje nós vamos ter a janta também, agora à noite. Então, os irmãos que não quiserem fazer fumaça em casa, né, podem comer aqui, porque vai ser uma janta também do mesmo perfil, né, saborosa, deliciosa. Então os irmãos podem estar aí com a gente, participando dessa comunhão. Um prato é um preço muito pequenininho para aquilo que né? Foi uma comida tão gostosa. Se a gente for comer aquilo em outro lugar, a gente vai estar gastando muito mais. Eu, às vezes,
tem que comer na rua, e não faz tão bem como aquela comida que foi feita com todo carinho pelos irmãos daqui da nossa igreja. Então, os irmãos que quiserem permanecer na comunhão, se quiserem aproveitar a janta, eu tenho certeza que vai ser mais um momento divertido que nós vamos passar juntos. Hoje pela manhã a gente se divertiu bastante, né? Tem alguns irmãos aqui que são agitados, a beça, esses são os mais divertidos, e ainda bem que esses ficam, não vão embora, né? Aí a gente se diverte bastante e participa de uma comunhão gostosa na presença dos irmãos e também com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar nesse momento lendo em Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 19, na Nova Versão Internacional, NVI. Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 19. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Senhor, usa o teu servo na pregação da tua palavra, que eu possa, Senhor, nesse momento estar me esvaziando de mim, enchendo com teu Espírito Santo. Prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra, porque sabemos que ela é boa, Pai, e os nossos corações é que precisam do teu preparo para recebê-la, Pai. E por isso nós te pedimos que tu esteja nos preparando para ouvi-la, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está os dois maiores pregadores que foram citados nesse texto do Evangelho do Reino dos Céus. Não é verdade? Os dois maiores. O próprio Jesus. A gente não precisa de que ninguém confirme que ele é o maior de todos, ele foi aquele que superou todos aqueles que nasceram nesse mundo, porque ele é o próprio Filho de Deus. De confirmar que Jesus foi o maior de todos, a gente não precisa de confirmação de ninguém, e o próprio Deus assim o confirmou como o seu Filho. Mas
a confirmação de João Batista vem também pelo próprio Jesus Cristo, dizendo que dos nascidos de mulher, ele foi aquele que foi o mais importante. Aquela pessoa que pregou o evangelho com autoridade. Irmãos, quantos outros grandes profetas, eles também não profetizaram no Antigo Testamento? A gente está estudando na escola bíblica dominical sobre profetas, sobre reis, né? E quando a gente para falar a respeito de um Isaías, de Jeremias, de Elias, de Eliseu, de Samuel, outros tão grandes profetas, como Deus ele mandou mensageiros com autoridade, com o poder de fazer sinais e maravilhas. Olha, Deus, ele falou por várias pessoas, e grandes pessoas foram usadas na pregação do evangelho. E também eu já vi grandes outros pregadores também proclamando o evangelho de Jesus Cristo. E um dos principais que eu vi foi Billy Graham, no meu tempo. Foi Billy Graham, não sei as pessoas que têm mais tempo de juventude do que eu, né? Eles podem ter ouvido outros também, tantos grandes pregadores da palavra de Deus. E como é que esses pregadores foram recebidos? Será que eles foram ouvidos? Por exemplo, Isaías, ele chega a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Uma vez eu me lembro de um papai pregando esse sermão, e papai era uma pessoa que tinha uma voz muito estridente, e ele, quando nós estávamos organizando um ar livre, os garotos começaram a jogar futebol. Não sei se o pessoal da família estava nesse dia, papai ia pregar nesse dia, e os garotos começaram a arrumar um futebol ali, começaram a chutar a bola em direção da Kombi, para que a gente não fizesse o culto ali. Rapaz, meu pai abriu a palavra de Deus e foi nesse texto: quem deu crédito? Mas ele gritava: quem deu crédito à nossa pregação? Os garotos com a bola pegaram, botaram embaixo do braço e meteram o pé, né? Porque pensaram que ia até acontecer alguma coisa com a bola, com eles ali, né? Porque a pregação dele foi em cima disso. As pessoas não valorizam os mensageiros que Deus manda, e não valorizou o próprio Jesus Cristo. Não deram crédito ao maior de todos os pregadores, não valorizaram João Batista, que era também um excelente pregador. O próprio Jesus Cristo cita esse homem. Mas por que as pessoas elas são insensíveis à mensagem do evangelho? Por que isso acontece com o ser humano? Apesar de ter pessoas que falam tão eloquentemente, que pregam tão bem, que expõem a palavra, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, mesmo assim, as pessoas se tornam insensíveis à palavra de Deus. Aqui nós vemos algumas coisas que podem levar a essa insensibilidade. Uma delas é a dúvida. O ser humano está com o coração cheio de dúvidas, ele duvida daquilo que o pregador está falando. E olha o que aconteceu nesse episódio que nós estamos lendo. Os versículos 2 e 3 diz assim: João Batista, não João, o discípulo de Jesus, João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João. Isso me surpreende, como até no coração do próprio João Batista pôde surgir uma dúvida. Por que me surpreende? Vamos ver, eu gosto de ver aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Diz assim, em primeiro lugar, esse homem era uma pessoa que tinha um coração
todo voltado para a pregação da palavra de Deus. Jesus Cristo faz o elogio a esse João: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. João Batista era um pregador da palavra de Deus, enviado para ser o Elias, e ele próprio, quando foi perguntado: você é o Messias? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Ele sabia qual era o seu propósito ministerial, sabia qual seria a sua pregação, que seria de arauto do rei que estava por vir. Não é verdade? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Então isso era uma função do arauto. Aí o próprio João Batista diz em 1 João capítulo 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes disso, por quê? O texto citado aqui em Mateus capítulo 11, versículo 1, João Batista já estava preso, então o seu ministério já tinha sido todo realizado. Ele olha para Jesus e aponta para Jesus. Ele foi o maior de todos os profetas, porque todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus Cristo. E João Batista apontou para Jesus Cristo, falou assim: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo no coração desse homem, ainda surgiu uma dúvida. Também nós temos uma outra coisa, que comprova que João traz surpresa ao meu coração, e deve trazer surpresa também ao coração dos irmãos. E diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Mas por que ele sabia que era o Espírito Santo de Deus que estava descendo sobre Jesus na hora do seu batismo? Porque o próprio Deus falou a João Batista que isso iria acontecer quando Jesus Cristo viesse a ele. E ele viu. Mesmo vendo todas essas coisas, no coração desse homem surgiu a dúvida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a dúvida pode nos tornar insensíveis a Deus, insensíveis ao que Ele tem para fazer na nossa vida. Acontece alguma coisa na nossa vida e a gente meio que a nossa fé fica abalada, surge a dúvida. Essa dúvida pode nos atrapalhar a buscar ao Senhor. Essa dúvida pode, inclusive, endurecer o nosso coração, a nos fazer desistir de procurar o Senhor, fazer até a gente abandonar a nossa fé. Eu já contei essa história de um amigo meu que ia para Vila Ipiranga, lá em cima do morro, pregar o Evangelho. E ele pediu, ele exigiu de Deus. A gente não exige nada de Deus, mas ele agiu errado. Ele queria a cura da sua mulher morreu. Depois de um tempo eu perguntei a ele: e aí, fulano, como é que vai o trabalho lá? Ele falou: eu queimei todos os meus 37 livros e queimei todas as minhas 5 Bíblias e joguei fora, porque Deus não ouviu a minha oração. Eu falei: como assim? Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Mas Ele não atendeu a minha vontade. Eu falei: aí que está. Você queria que Deus fizesse a sua vontade. A gente nunca pede a Deus que Ele faça a minha vontade, mas que a vontade seja dEle, a vontade dEle sobre a minha vida. Se você tivesse orado assim, se você tivesse essa teologia, você não teria abandonado a sua fé. E ele abandonou a sua fé, porque surgiu a dúvida: não, Deus não ouviu a minha oração, Deus ou não existe até, mas ele não chegou a dizer isso não. É porque Deus não fez a vontade dele, que ele queria. Isso trouxe dúvida ao seu coração, endurecimento ao seu coração.
Aquele homem que estava dedicado a Deus, à obra do Senhor, ele se tornou insensível à palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com a dúvida. Em segundo lugar, somos insensíveis porque vemos e não reconhecemos o Senhor por termos um coração duro. Por termos um coração duro. Mas, quando os discípulos de João chegaram a Jesus, Jesus ele fez questão de mostrar qual era o seu ministério àqueles discípulos. Por quê? Vendo aquilo que Jesus estava fazendo e declarando a João, João, está acontecendo isso. João vai falar, então esse é aquele que nós esperávamos. E ali iria brotar a tranquilidade no coração de João Batista. E ali ele iria para o martírio, né? Porque daquele momento da prisão, depois foi pedida a sua cabeça em um banquete. Mas aquele homem ele ficou mais tranquilo, sabendo que ele tinha realizado o seu propósito e que aquele que ele preparou o caminho estava realizando o ministério que também lhe era proposto. Ele acertou ao apontar Jesus como Cordeiro de Deus. Ele acertou ao dizer que viu o Espírito Santo descer como uma pomba. Ele acertou quando ele apontava para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e deixar os seus 2 discípulos que também o acompanhavam acompanhar a Jesus pelo caminho. E diz o texto, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Irmãos, quantas pessoas não viram esses milagres? Quantas pessoas não viram os surdos passarem a ouvir, os cegos a verem, os mancos passarem a andar, os mortos serem ressuscitados, as pessoas endemoniadas serem libertas? Quantas pessoas viram esses milagres? Mas a maioria dessas pessoas criam. A palavra de Deus diz que Jesus sabia o que se passava em seus corações e sabiam que eles não criam nele. Mesmo vendo todos esses milagres. E aí, para se confirmar que o problema não está naquilo que Deus faz, porque Deus faz maravilhas, Ele se mostra a nós, Ele cuida de nós, Ele se revela a nós, Ele se revela na natureza. Nós somos indesculpáveis quando nós olhamos a natureza, lá em Romanos, o autor aos Romanos, Paulo, ele fala sobre isso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus, nós não temos desculpa, Deus não existe. Olha para a natureza, lá é a declaração de Deus, os céus declaram a glória de Deus. A palavra de Deus nos ensina assim. Mas, por que aquele povo olhava, via, mas eles não enxergavam? Por que eles ouviam e eram surdos? Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 13, capítulos de 15 e 16, melhor dizendo. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Não adianta Deus ele fazer o maior milagre da vida de uma pessoa, se essa pessoa continuar com seu coração endurecido. Ela não vai conseguir ver o milagre. Não adianta ele receber a maior bênção da sua vida, ele não vai conseguir ver a bênção vindo do Senhor, porque o seu coração está duro.
O problema não é a forma que Deus fez, o problema é a dureza do coração. Deus mostrou claramente, mas os olhos não estão abertos, os ouvidos estão fechados e o coração endurecido. Já estava acontecendo naquele tempo com o próprio Jesus Cristo e ainda acontece nos dias de hoje. Em terceiro lugar, nós somos insensíveis quando abandonamos a nossa fé. Jesus Cristo, ele fica muito preocupado depois dele falar com os discípulos de João e preocupado até com João, creio eu. Porque se da mesma forma eu me surpreendi com a dúvida que surgiu no coração de João, Jesus Cristo também ficou preocupado com o coração de João lá naquela cadeia. Eu acredito nisso. Ele finaliza no versículo 6 aquilo que ele mostra para os discípulos: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje para os irmãos entenderem o que é se escandalizar. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Porque pessoas que estão seguindo a Cristo Jesus, muitas vezes elas se decepcionam com alguma coisa e abandonam a sua fé. Entra uma insensibilidade maior ainda no coração dessas pessoas. Quantas vezes a gente vai pregar a uma pessoa que já foi crente em Cristo Jesus, já teve um ministério na igreja, e essa pessoa tem um coração ainda parece que mais endurecido do que uma pessoa que nunca abriu seu coração para Jesus. Elas se tornam ainda mais insensíveis. Parece que elas se tornam ainda piores de você falar da palavra de Deus, porque elas são conhecedoras. E elas começam a subjetivar a palavra. Hoje pela manhã nós estávamos falando isso na escola bíblica dominical. Elas começam a usar a palavra em seu próprio benefício. Não, a Bíblia, ela fala isso, então eu posso fazer isso aqui, assim. Não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. E aí ela vai pelo caminho do pecado, porque ela pega a Bíblia e ela interpreta da maneira que lhe convém, para que ela possa continuar longe dos caminhos do Senhor e sem fazer a vontade dEle. E a pessoa, ela se torna ainda mais insensível. E ele estava preocupado com aqueles dois discípulos. Ele estava preocupado com João Batista. E ele fala: olha, felizes são aqueles que não se escandalizam por minha causa, que não me abandonam. Porque quando nós abandonamos a Jesus Cristo, depois de termos experimentado tudo aquilo que recebemos do Espírito Santo de Deus, ouvindo a sua voz, experimentando as bênçãos que é estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, quando nós abandonamos a nossa fé e rejeitamos tudo aquilo que recebemos, olha, a insensibilidade ainda é muito maior. Mostra ingratidão, mostra que aquilo tudo não valeu de nada. E olha, quando nós estamos na presença do Senhor, o mais importante na nossa vida passa a ser Ele. Jesus é aquilo de mais importante que tem na nossa vida, amém, irmãos? Não é verdade? A gente falou: posso perder tudo, mas menos a companhia de Jesus na minha vida. Porque Ele é o mais importante. Ele é o mais importante para a sociedade, Ele é o mais importante para as famílias, para o casamento, para a nossa vida. E Jesus estava muito preocupado com aqueles homens, porque muitos abandonaram a sua fé. Olha, muitos estão sem igreja, muitos eles são amigos do Evangelho, muitos, quando nós vamos pregar, eles dizem assim: eu já fui batizado em águas. Muitos estão fora da igreja e dizendo assim: estou fora da igreja, mas não estou longe de Deus. Como? Se a igreja é a noiva de Jesus Cristo, se quando Jesus Cristo voltar a esse mundo, Ele vai levar a sua igreja,
E aí a pessoa diz que está fora da igreja. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa fala. Essa pessoa está abandonando a sua fé. Em último lugar, somos insensíveis quando a nossa exigência está nos impedindo de receber a mensagem do Evangelho. Olha, às vezes nós somos muito exigentes. Não, fui lá, ouvi o pastor Eliezer é muito fraco. Ouvir ele, não aguento não, não tem muito argumento, né? Sua voz é uma voz chata, ele não estuda muito a Bíblia, eu sei mais a Bíblia do que ele. E aí nós nos tornamos exigentes, queremos ouvir algo que esteja do nosso nível, vamos dizer assim. Aí Jesus Cristo, ele começa a falar com aquelas pessoas que estavam ali, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Aí começa a falar a respeito de João e a comparar aquela geração. O que é essa geração? Essa geração que tem ouvido João Batista e que tem me ouvido. Eu vou comparar elas. Aí ele fala assim, a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas para as outras. Nós lhe tocamos flauta, e eu vou explicar isso aqui, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Aí ele diz, veio pois João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Tinha uma brincadeira que as crianças faziam nas praças, que elas começavam a tocar músicas, ou cantar músicas, e aí enquanto um grupo cantava uma música, ou tocava uma música mais alegre, as outras tinham que começar a dançar. Se não dançasse, elas não estavam participando daquela brincadeira. Mas, às vezes, elas começavam a cantar música como se elas estivessem num sepultamento. E o outro grupo também, ele precisava também chorar, para mostrar que eles estavam participando como carpideiras, as meninas, e como os meninos, aqueles que estavam ali se emocionando naquele sepultamento. Mas aquela geração ali, eram como, na hora da brincadeira, vamos cantar músicas alegres. Aí aqueles que estavam ali não dançavam. Vamos cantar músicas tristes, aqueles não choravam. Então eles não participavam daquilo que fazia parte daquela brincadeira. E Jesus pega essa parábola, essa associação e diz, olha, João Batista ele pregou de uma forma. Ele tinha um jeito de viver. Ele vivia em cavernas, ele era um essênio, tá? Ele ficava no deserto, ele pregava no deserto. As pessoas iam lá e quando chegava lá, ouvia a pregação e falava assim, gente, esse homem tem demônio. Por quê? Porque João Batista era uma figura interessante mesmo. Ele se cobria de pele de carneiros e ele comia gafanhoto e mel silvestre. Dieta meio pesada, né? Ele era assim, era um homem rústico, ignorante para falar, né? Às vezes a gente se aborrece com alguma coisa que o pastor fala, não se aborreça não, né? Graças a Deus você não tem um João Batista pregando aqui de cima do púlpito, porque se ele reconhecesse que tinha um pecador aqui dentro da congregação, ele apontava o dedo para você e falava assim, raça de víbora, não é, Cristo? Você já fez esse papel, né, de acusador numa peça, né? Não foi ele não, tá? João Batista, mas, né, as pessoas vinham e falavam, raça de víbora. Ele confrontava. Herodes tinha um medo danado de João Batista, porque ele confrontava aquele rei. Olha, Jesus ele vinha pregando suave, meigo, mas de vez em quando também, né, dava uma chinelada naquele povo também na hora da pregação. E os dois maiores pregadores que já existiram
em todos os tempos. E aí, quando ele estava pregando a palavra de Deus, as pessoas também chegavam para ele e falavam assim, quando ele estava expulsando o demônio: você expulsa por Beelzebu. Quando Jesus curava: você está blasfemando, você não deveria estar curando no sábado. Jesus, ele falava alguma coisa a respeito do reino dos céus: não, não é essa a mensagem não, você está errado. Não aceitou nenhum desses dois pregadores. Por quê? Eles queriam alguém que fosse à altura da sua exigência. Temos que tomar cuidado com isso, porque eu já vi aqui na própria porta da igreja um irmão chegar e falar assim para mim: pastor, veio alguém da minha família, eu vi um pregador tal, ele falou assim: aquele tipo de pregador lá que eu gosto de ouvir, mas pergunta se ele aceitou a Cristo como Salvador quando aquele pregador pregou aqui. Não. Ele estava exigente ao querer vir à casa do Senhor e ouvir um pregador que ele gostasse. E olha, Jesus Cristo estava falando naquele momento que, olha, maior do que os pregadores é a mensagem que está sendo pregada. A mensagem de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem do reino. O próprio Paulo, ele foi questionado em algumas igrejas: Paulo é fraco ao pregar, ele é fraco em se impor, em pregar. Apolo, ele prega melhor. E Paulo falando: quem sou eu? Quem é Apolo? Quem sou eu? Quem é Pedro? Quando a igreja de Corinto começa: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Olha, nós não somos nada. É Deus que dá o crescimento, é Deus que Ele faz a obra. Nós não somos nada, somos apenas instrumentos na pregação do Evangelho. O próprio Jesus Cristo, Ele era humilde em sua pregação. Ele queria que a glória de Deus que fosse exaltada em sua pregação. Nós temos que estar sempre com os nossos corações sensíveis ao que Deus tem a falar aos nossos corações. Não importa quem esteja pregando, de uma pessoa muito humilde, de uma pessoa simples, de uma pessoa sem um blazer, sem um sapato adequado, um sapato mais velho, né? De um senhor bem idoso, de uma pessoa com pouca dialética. Nós precisamos ouvir, porque Deus está falando através dessa pessoa. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Às vezes, através de uma frase, o Espírito Santo está falando ao nosso coração, de uma música. E nós costumamos, às vezes, desprezar aquelas pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Jesus Cristo foi pregado. Jesus Cristo pregou, João Batista pregou. Grandes homens de Deus profetizaram. E a quem é comparada aquela geração? A quem eu sou comparado diante do Senhor? Meu coração está sensível. Eu preciso cultivar isso em meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Logo depois desse cântico aqui, eu estaria à porta cumprimentando os irmãos. Aqueles que forem fazer a jantinha lá com a gente ainda vai bater papo. Vamos ficar de pé, irmãos? Mas eu já vou estar indo à porta para cumprimentar a todos os irmãos. Se algum irmão tiver de ir embora, né? Esse cântico diz: meu lar. Olha, não é o mesmo cântico, mas tinha um cântico que a gente cantava do Antigo Testamento, do antigo cantor cristão, né? Não é antigo não, atual cantor cristão, porque eles não têm cantado, mas no atual cantor cristão, porque ele nunca perde a sua atualidade, né? Que dizia assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus na cruz morreu, eu venho como estou.
nós podemos vir como nós estamos, seja qual seja o nosso estado, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa agir na nossa vida. Muitos pensam assim: eu vou acertar a minha vida para me render aos pés de Jesus Cristo. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Esse cântico ele fala isso também: me aceita como eu sou e não me olha como estou. Ao invés de me acusar, Ele me amou. Deus em primeiro lugar, Ele é amor. Ele não olha para o pecador, olhando para o pecador e botando a culpa no seu pecado e acusando esse pecador. Ele olha para esse pecador como amor, e é como amor é que Ele passa a agir na vida dessa pessoa. E essa pessoa que está do jeito que está, ela vem e é transformada por Jesus Cristo. Ele tem esse poder, só Ele tem esse poder. Nós não temos esse poder de nos transformarmos. Só Jesus pode transformar a sua vida. Esse apelo é para a internet, porque pelo que eu estou vendo aqui, todos aqui já são crentes em Cristo Jesus. Mas você que está ouvindo esse culto, abra o seu coração para Jesus. Deixe de ser insensível à sua voz enquanto há tempo, porque Ele vai estar te dando oportunidade, mas vai chegar uma hora que não haverá mais essa oportunidade. Quando você partir para a eternidade, aceita-o enquanto há tempo. Escolheu me perdoar.
todos os irmãos, e que o Senhor Jesus esteja conosco em cada momento dessa semana que está se iniciando. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar a Jesus, o Filho de Deus. Vamos estar louvando com esse cântico. Logo depois eu estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos. Seja sempre